Fernando Ritt, Xen em Campo. Rios, eu queria te perguntar o seguinte. Olha só, Perdão. Só para a gente, vamos organizar, tá? Eu vim aqui apresentar os dois atletas. Normalmente, a apresentação eu não falo, mas eu acho que eu vou começar a falar, que eu acho que é uma deferência aos profissionais, entende? Então, eu vou ficar com vocês aqui 10, 15 minutinhos. Então, eu respondo primeiro, aí depois eu levanto e deixo os atletas à disposição de vocês, ok? Tudo bem, Leila? Vinícius Tudo Nicoletti, bem. da ESPN. Os dois reforços, você falava até no final do ano passado que seriam reforços pontuais. Então, já projetando aí o restante da temporada, se o Palmeiras está aberto, até o Abel falou que não interessa aqui o Luan do São Paulo aqui do lado, mas se o Palmeiras segue de olho naquele volante de contenção que não veio nessa janela de transferência, o Richard para o meio campo, mas não é com aquela característica que o Palmeiras perdeu com a saída do Danilo. Continua de olho? Sim, o Palmeiras sempre está de olho no mercado, sempre. Não é? Mas, por enquanto, nós não estamos com pressa, ansiosos para nenhuma outra contratação. Mas o Palmeiras sempre está de olho no mercado para fortalecermos cada vez mais o nosso elenco. Mas, por mim, pela presidente, não é, o nosso elenco está fechado. Mas eu costumo dizer que as contratações do Palmeiras são feitas por solicitação do nosso treinador, diretor de futebol e com meu aval. São essas três pessoas. Sem o aval de uma dessas três, nada é feito. Então, se houver alguma solicitação do nosso treinador, do nosso diretor de futebol, vamos analisar. Tudo bem, Leila? Boa tarde. Aqui, Oi. A gente tem acompanhado algumas informações da questão da Libra, né? E tem percebido que alguns times estão querendo, né, puxar um pouco mais para o lado de cada um, e você tem sido uma pessoa que tem batido bastante na tecla de uma coisa mais igual para todo mundo. Eu queria saber se você tem respaldo, quais são os clubes que estão respaldados junto com você e com o Palmeiras nessa luta para tentar ser uma coisa mais justa. Olha, eu acho que o respaldo que o Palmeiras tem é o respaldo de todos os clubes que querem, né, o melhor para o futebol. Eu sempre luto por um futebol mais igualitário, pelo produto. Não adianta o Palmeiras estar muito bem ou outro clube estar muito bem, que o Palmeiras não joga sozinho. Então, é isso que me irrita, sabe? Me irrita muito. Que eu acho que isso já deveria ter sido resolvido, entende? Todos os clubes precisam de investimento, que sem investimento você não faz um futebol de ponta, não é? Eu sou convidada para várias reuniões da Libra, são reuniões, pessoal, extremamente cansativas. Ficamos 3, 4 horas conversando para não se decidir absolutamente nada. Eu sou uma mulher extremamente objetiva. Não é? Quando eu sento, eu quero resolver. E todos sabem o que é melhor. E o que eu sinto demais é a questão da vaidade, que eu não tenho nenhuma. A minha vaidade é lutar por um futebol melhor, lutar para que o Palmeiras e outros clubes estejam bem, para que gere mais investimentos, receitas, para que a gente possa investir nos times. Então, me irrita profundamente quando determinados clubes, não é, em uma soberba absurda, entende? Só pensam no próprio clube, né? Não entendendo que ninguém joga sozinho, ninguém é melhor do que ninguém. Haja vista os resultados que a gente tem assistido por aí, não é? Clubes com investimentos muito menores, não é? E conseguindo êxito contra clubes com investimentos enormes. Então, todos, um precisa do outro. Então, isso me irrita profundamente. Inclusive, saiu uma matéria aí recente, não é? Numa discussão que eu tive, não foi discussão, que eu respeito, eu sou uma mulher que eu respeito todos os clubes, não é? Eu vim para o Palmeiras, eu me tornei presidente do Palmeiras, foi para fazer meu clube vencedor e para tentar melhorar o nosso futebol. É isso que eu luto sempre. E eu não vou admitir, em hipótese nenhuma, clube nenhum, não é? Tentar usar de soberba para comandar, não é? Qualquer linha de raciocínio. Eu não vou, o Palmeiras não vai se curvar à soberba de ninguém. Entende? Eu sim, o Palmeiras se curva sim ao que é melhor para o futebol, sabe? Então, essa é a minha luta
eu não vou deixar, não é, que determinados clubes entendam que são melhores, porque não são, entende, e que se acham melhores, que se acham que o futebol brasileiro não é pequeno para eles, que vai jogar na Europa, poxa. Lá o Real Madrid está esperando, entende? Então, eu acho que é isso. Tem que botar os pés no chão e entender. Aliás, trouxeram o Marcelo, que fez um estrago danado, não é? Sabe? Ai, gente, futebol é entretenimento. Sabe? Eu não aguentei. Sabe? O que eu estou falando? Dos dois. Não, mas a soberba não é do Fluminense. Não é. Sabe? Não é. O Marcelo é do Fluminense. Entende? Vocês entenderam, vocês são inteligentes. Entende? Mas, olha, eu não vou admitir, eu sou presidente do Palmeiras, desse clube gigante, mas jamais, jamais o Palmeiras deixou de ser humilde, não é? Pelo menos na minha gestão e na gestão do Maurício Gagliotti, nós sempre lutamos pelo que é melhor para o futebol, entende? Nós sempre estivemos ao lado de todos os clubes que lutam com esse mesmo ideal, mas eu não vou deixar em hipótese nenhuma, que um clube comande, entendeu, o que seria melhor para a nossa liga, para o que seria melhor para o futebol. O que eu fico mais impressionada é que o que eu penso, eu tenho certeza absoluta que a grande maioria dos clubes também pensam, não é? Mas precisa de uma mulher bater na mesa e falar, gente, para, entende? A gente tem que lutar pelo que é melhor para o futebol. Eu não posso permitir que um clube, não é, determine as regras. Eu não vou permitir esse tipo de coisa, em hipótese nenhuma. Não vou permitir. Como presidente do Palmeiras e como uma pessoa que quer o melhor para o futebol. Que o futebol, estando melhor, com mais investimento, é melhor para todos nós, é melhor para os clubes, é melhor para vocês, profissionais que vivem, não é, do esporte, do futebol, e é por isso que eu vou lutar sempre. Você veja, precisou chegar uma mulher num clube de futebol para falar o que está na cara de todo mundo e que ninguém fala, poxa. Entende? É isso que eu acho. E eu vou até utilizar essa coletiva para que abrir os olhos dos outros clubes. Se pensam que nem eu, poxa, vamos dar as mãos, parar de discussão, reuniões de 3, 4 horas e vamos resolver isso. O futebol precisa de investimento. Presidente, Rodrigo Fragoso, TNT Esportes, aqui no centro. Boa tarde. Presidente, a sensação é de um desabafo. É um desabafo. Feito agora. E a gente entende e percebe que há uma soberba de um clube. Sim. O que eu vou pedir é um panorama um pouco mais amplo, se possível. A soberba desse único clube é o único empecilho hoje para que essas reuniões andem, caminhem? Não, eu não acho. Isso eu até falei isso ontem. Não acho. O Flamengo, ele não está. Vou dar o nome ao clube, tá? Eu não acho que o Flamengo atrapalhe. Por quê? Porque ele não pode atrapalhar. São 20 clubes da Série A, entende? Sabe? Como é que pode um clube atrapalhar, não é, os trabalhos, o futuro de uma liga que é extremamente importante para o futebol brasileiro? Se esse clube, se o Flamengo não está satisfeito, ele que saia, não é, e vá jogar, como eu te falei, na Europa. Entende? Não aqui, não pode, isso não pode ocorrer. Entende? Então, eu peço a ajuda de todos os outros clubes que se posicionem, mas se posicionem mesmo, não tenham medo de falar. Por quê? Sabe, não tem que ter medo, receio. Se existe algum empecilho, esse empecilho tem que ser tirado da frente. Mas eu não acredito, não é, que o Flamengo seja empecilho. Por quê? Porque ele não pode. Não pode. O Flamengo não é mais forte que 19 clubes. Entende? Não é mais forte que o futebol brasileiro. É só haver mais união entre os clubes, entende? E que eu tenho certeza que a grande maioria, se não a totalidade, fora, não é? O Flamengo pense da mesma forma que eu. E eu estou ficando irritada, porque eu acho que está demorando demais a conclusão, não é, dessa liga. Entende? A gente tem que deixar a vaidade de lado e buscar o que é melhor para o produto. Sabe? Então, essa é a linha do Palmeiras, essa é a linha que eu vou tomar, entende? Porque se não for para melhorar o futebol, que fique como está. Leila, aqui, à sua direita. Tudo bem? Boa tarde.
Na semana que vem, o Palmeiras tem o Cerro Porteño pela frente no Morumbi e tem a possibilidade, depois de tanto tempo, colocar mais de 50, 60 mil torcedores no Morumbi em um jogo de Copa Libertadores. Por ser um estádio que já tem uma capacidade maior, o Palmeiras pode fazer alguma alteração na política de preços ou deve manter o que já é feito no Allianz Parque? Qual que é a ideia de vocês pensando nessa possibilidade de encher a Casa do São Paulo, que vocês vão utilizar mais uma vez nesse reencontro lá em Copa Libertadores? Obrigado. Olha, a precificação dos ingressos, né, para os jogos do Palmeiras depende muito de cada jogo. O Palmeiras ele precisa arrecadar, isso que o torcedor precisa pensar, tá? Que o torcedor me cobra muito contratações, me cobra muito novos reforços, e tudo isso você se faz com dinheiro, com investimento. A gente mantém o nosso elenco extremamente competitivo e forte, porque o Palmeiras paga em dia os seus compromissos, paga em dia os seus profissionais, e vamos continuar assim. Entende? Então, uma das fontes de renda do Palmeiras muito importante é o sócio-torcedor. Aliás, eu quero agradecer que tem a presença aqui, não é, de alguns sócios-torcedores. Vocês são extremamente importantes para o Palmeiras. Muito obrigada. Obrigada mesmo. E também a venda de ingressos, não é, para os torcedores que não são sócios-torcedores. O Palmeiras precisa arrecadar. Independentemente do valor do ingresso, você pode ter certeza que nós temos torcedores de todas as classes, entende? E de todas as com qualquer tipo de potencial, não é, de investimento. Então, um jogo que não for um jogo decisivo, um jogo tão relevante, a gente faz um valor mais acessível para aqueles que não possam estar, não é, em partidas decisivas. Em jogos mais... Aliás, é complicado falar relevante, que para mim todos os jogos do Palmeiras são relevantes. Jogos decisivos, não é? A gente precisa cobrar um valor superior para que a nossa renda seja melhor, para que a gente possa arcar com todo esse investimento que a gente faz aqui na academia de futebol e com os nossos atletas. Então, esses valores são estudados por mim e por toda a nossa equipe, entende? Porque quanto mais o Palmeiras arrecadar, melhor para o nosso time. O nosso torcedor não quer um time vencedor? Time vencedor é aquele que possui investimento. E nem sempre, às vezes, né, quem investe mais ganha sempre. É óbvio que nós não vamos ganhar sempre. Mas estaremos sempre disputando na parte de cima. E é importante esse investimento que o torcedor faz ao comprar seu ingresso, ao se tornar sócio-torcedor. Boa tarde, presidente. Edgar Alencar, aqui da TV Globo. Presidente, pude acompanhar várias dessas longuíssimas reuniões, né, do lado de fora, claro, e a senhora sempre se colocou, da primeira até a última, dando entrevistas numa posição de liderança, de porta-voz, sempre muito esclarecedora, como agora. Então, muito claro e objetivamente, como a senhora gosta. A senhora usou palavras como soberba, vaidade, irritação. Obviamente, estamos atribuindo ao Flamengo, ao presidente Landim. Para quem está assistindo, para a gente entender, o que é essa soberba? O que significa na prática esse impasse? Que estamos entendendo que hoje há um impasse diante dessa posição. Não há impasse, não há impasse. É uma irritação da presidente do Palmeiras, tá? Não há impasse. E outra coisa, eu me dou muito bem com o presidente Landim. Aliás, eu me dou bem com todos os presidentes. Sempre fui tratada com muito respeito. Não é? E sempre os respeitei demais, mas eu preciso me colocar, entende? Sabe? Eu não posso estar vendo um problema e não falar absolutamente nada, como a maioria não fala, não é? São questões, eu vou te dar um exemplo prático, tá? Que ocorreu quando eu falei, o que saiu na entrevista, quando saiu na matéria, acho que foi do Globo, da Globo.com, foi um fato. Na Libra, determinados assuntos, eles precisam ser decididos por unanimidade. E eu sou contra decisões por unanimidade. Quando você tem alguma decisão por unanimidade, você não vai resolver absolutamente nada, entende? Então, eu sou contra essa unanimidade e eu tenho certeza absoluta que 99% dos clubes também são. Mas o Flamengo não é. Entende? Então, foi esse ponto. Estou te dando um ponto concreto, tá? E aí, quando nós tentamos votar nessa reunião,
o fim dessa unanimidade, tá? Que seja as decisões, não por maioria simples, uma maioria qualificada, mas que seja por maioria, sabe? Para a gente não engessar a Libra, né? E aí o presidente do Flamengo foi contra. Foi aí que eu me insurgi. Falei, mas por que você é contra? Porque tudo tem que ser do jeito que o Flamengo quer. E eu fui até mais popular. Vocês não são os reis da cocada preta, entendeu? Não pode, sabe? Então, foi isso que me irritou. Então, são questões que 99% dos clubes, eu tenho certeza absoluta, não é que concordam comigo, mas todos ficam quietos. É incrível. Precisa uma mulher bater na mesa e falar, gente, acorda. Sabe, não pode. Um clube determinar o rumo de uma liga. Não pode. Sabe? Aí eu falei para ele, se você não está satisfeito, saia. Entende? Saia. Simples. A liga segue com 19 clubes. Entende? Mas tem uma parte que é da Forte, né? Eu tenho certeza que eles viriam para cá. Sabe? Então, foi esse ponto. Mas, gente, eu não estou falando sozinha, todos vocês sabem, entendeu? Sabe? A soberba do Flamengo é enorme, sabe? Eles tinham que baixar um pouco a bola, porque não é assim que se faz um futebol saudável, entende? Como nós queremos. O mundo é de todos, sabe? O futebol é um esporte extremamente agregador e não pode os dirigentes ficarem por causa de vaidade, com picuinha boba, sabe? Que isso só prejudica o grande produto que é o futebol.